Fala pessoal, aqui quem está falando é o Diogo do canal Devaneios Futebolísticos e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha análise de Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa. E eu acho que a frase que norteia esse jogo é: o futebol não é para covardes, né? Isso é muito verdade e até algo que eu estava pensando sobre esse jogo. Você pega os confrontos da Argentina, que foram extremamente desconfortáveis, digamos assim, para a Argentina. Cabo Verde foi um time que não se acovardou. Saiu atrás, estava toda a vida atrás do placar e não desistiram, colocaram a Argentina contra as cordas em vários momentos. Aí depois tu pega um Egito que chegou a abrir 2-0, fez um gol, jogou no contra-ataque, mas conseguiu ser agressivo, conseguiu fugas, poderia, né, se aquele gol lá não tivesse sido anulado, poderia até ter aberto um 3-0 em cima da Argentina. A Suíça, até aquela expulsão, colocava a Argentina nas cordas também, né? Tava com uma dominância bem grande dentro do jogo no momento que houve a expulsão. E em tese, né? Em tese não. A Inglaterra foi o melhor time que a Argentina enfrentou, era o time que até tinha mais poder de fogo do que essas outras equipes e foi a que mais se acovardou, no sentido de ficar à frente do placar. No primeiro tempo, acho que eles conseguiram rivalizar bem esse controle. A Argentina, eu penso que conseguiu trazer no sentido anímico a temperatura que ela queria trazer para o jogo, né? Que era um clima um pouco mais hostil. E eu até achei que a Inglaterra respondeu bem no primeiro tempo, apesar de é uma casca de banana, né, que a Argentina coloca, eles te batem de uma forma tranquila, que o árbitro não pega, e você fica naquela ânsia de revidar e geralmente quando você revida você é punido, né? Porque tem que saber fazer esse jogo psicológico que eles fazem e nem todo mundo sabe. E o segundo tempo, acho que a partir do momento ali que a Inglaterra faz o gol, né? Foi um gol de um Gordon que eu acho que até se ele não faz aquele gol, ele talvez sairia antes do jogo, talvez ele colocaria um Rashford ali, porque tinha bastante situações de 1 para 1 que o Gordon não estava conseguindo vencer esses duelos, mas conseguiu fazer aquele gol. E fez o gol, e aí, cara, a partir disso, quando você abre completamente mão de rivalizar esse controle, de deixar a Argentina desconfortável, e aí entra a diferença de maturidade, de modelo de jogo de uma Espanha para uma Inglaterra, né? Que em outro vídeo eu vou falar sobre essa final, o que pode acontecer, mas a Espanha, com vantagem, age de uma forma que leva o jogo para totalmente o desconforto de uma França que não conseguia achar a bola, tinha que ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro. Óbvio, a Inglaterra não tem essa característica que a França tem, mas eles não conseguiram minimamente deixar a Argentina desconfortável em ter que saltar uma pressão, em ter que subir, em ter que correr um pouco atrás da bola. Eu não entendi a estratégia do Tuchel no sentido de chamar tanto a Argentina. Pô, o cara colocou o Burn no jogo, mano. Tipo, fez uma linha praticamente de 5 ou 6 ali atrás. Ele abriu mão do jogo, faltando meia hora. Eu acho que isso é uma atitude burra e covarde, entende? Então, e é engraçado como a Argentina consegue se adaptar, né, a esse tipo de jogo. Todo mundo já entendeu o jogo da Argentina em relação ao Messi, que ele busca esse espaço na entrelinhas, a zona Messi ali, né, para buscar essa levar o jogo para o fundo, ele na meia lua e ele chega ali finalizando. Então todo mundo meio que já manjou desde o jogo, acho, contra o Egito. Todo mundo se ligou nesse jogo, né, e congestiona esse meio. E pelo lado da Argentina é interessante como que eles conseguem achar como o Messi, né, consegue achar essa solução caindo para a direita, lembrando um pouco aí os tempos de 2015, 2016 aí que o Messi já tinha toda essa liberdade, mas tinha mais caía mais pela direita, né? Na Argentina fazia tempo que ele
ficava muito mais ali entre linhas do que esse ponta direita praticamente que ele se tornou, e que foi por ali que a Argentina encontrou esses dois gols, né? Ele rolando ali pro Enzo Fernandes fazer o gol, e depois ele dando o cruzamento de direita ali pro Lautaro Martinez. Então, eu acho que o Tuchel errou muito nessa postura, principalmente. Eu acho que faltou postura, assim como eu achei que faltou postura dos jogadores do Brasil, em ter uma certa anarquia ao plano de jogo de tipo, pô, cara, não vamos sair daqui, vamos sair desse escuro. Acho que faltou também um pouco de atitude para a seleção inglesa nesse sentido, principalmente eu acho que da parte do Bellingham e do Kane de capitanear isso, assim. E da Argentina, cara, infelizmente são caras que, no sentido anímico da coisa, no sentido, né, de postura, é invejável a forma como eles se recusam a perder, se recusam a desistir. Então, eu penso que essa vitória da Argentina ela passou muito por esses dois pontos. Um time covarde e o Scaloni, eu acho ele um técnico, um treinador muito sensível, né? E ele farejou o medo, né? A partir do momento que ele fareja o medo, as substituições dele, uma é tirando o Paredes e colocando ali o Nico Lopes, né? Adiantando ali, tendo mais amplitude, outra é tirando, se eu não me engano, ele tirou o lateral, o Tagliafico, se eu não me engano, e coloca o Lautaro, preenche a área, né? Empurra ali ainda mais a Inglaterra, porque ele viu, farejou o medo, farejou que não tinha mais fuga para a Inglaterra e encurralou os caras. Então, uma partida muito covarde. Eu esperava mais da Inglaterra, esperava mais em posição física, inclusive. Me surpreendeu a Argentina fisicamente vencer muitos duelos, e daí eu acho que também tem uma escolha do Scaloni, né, pelo Simeone, que conseguiu dar mais intensidade do que o Depou estava dando nos últimos jogos. Eu acho que isso foi um acerto. O Enzo Fernandes também jogou muito bem. Eu acho que ele conseguiu anular bem o Bellingham durante o jogo, assim, e conseguiu ter o controle do jogo. E do Messi, eu acho que foi uma das melhores partidas dele, assim. E é engraçado, né? Ele não fez nenhum gol, deu duas assistências, mas eu fiz um vídeo sobre identidade ali recentemente e como a identidade da Argentina é, cara, temos o nosso 10, ele resolve pra gente e o nosso jogo vai orbitar em torno dele. Então os caras buscam a Copa inteira, é o desenho da Argentina, né? Bola no Messi, ele escolhe quando acelerar, para onde a jogada vai, ele rege esse time de uma forma muito boa. E infelizmente é isso. A Argentina, 4 últimas edições de Copa do Mundo, 3 finais, e esperamos que Dom e Yamal nos proteja de todo mal. É isso, essa foi a minha opinião, a minha análise. Clica aqui, se cadastra para ser notificado aí dos próximos vídeos. E tamo junto, até o próximo devaneio.